Olá, boa noite. Boa noite. Linhares, não sei, não aparece o primeiro nome. Oi, Wanda, querida, seja bem-vinda. Turbarus Dolly, quem é? Qual é o primeiro nome? Oi, Estrela, querida, seja bem-vinda. A gente vai começar daqui a pouquinho, tá? Eu só dou sempre uns 5 minutinhos para as pessoas irem chegando. Emerson, bem-vindo. Daqui a pouco a gente começa. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Rita, minha querida, eu te liguei. Como sempre, você não atendeu. Não atendeu, mas não é que você não me atenda. É que o telefone fica você num lugar, o telefone em outro. Obrigada, Emerson. Um abraço para você também. Cauã. Ah, tá, Cauã. Seja bem-vindo. Oi, Rita, minha amiga. Quem é EBM? Quem é EBM? EBMN22. Eu adoro saber o nome das pessoas, né? Mas às vezes na hora que a pessoa coloca no perfil, não consegue encontrar e acaba colocando um outro nome, uma abreviação, né? E aí eu não sei quem é. O meu também, quando eu coloquei a primeira vez, eu coloquei Sandrose alguma coisa. Aí meu filho falou assim, mãe, por que você não coloca outra coisa? Porque aí eu coloquei Sandra Rosenfeld, ponto, escritora. Eu consegui encontrar, eu sou escritora, né? E consegui fazer dessa forma. Então foi bem legal, porque aí ficou muito mais, né? Quem vê logo que sou eu, né? Daqui a pouco eu começo, tá? Dando só uns minutinhos. Maria, seja bem-vinda. Matos de Leon, não sei quem é, assim, né? Se puder falar o nome. Todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa, tá? Uma boa noite a todos. Esse é um momento, né, que é interessante porque não que eu nunca trabalhei tanto, isso não é verdade, né, em termos de trabalho, mas Oi, Silvio. Eu estava falando sobre isso, que as pessoas colocam, porque acho que é o Silvio. O Silvio foi um cliente meu de coaching, foi meu coach, né, Silvio? Fizemos um trabalho super bacana, muito bom mesmo. Prazer encontrar você aqui, você está aqui comigo. Então, essa pandemia, né, apesar de que um momento muito atípico, claro, de tensão, de apreensão, né? Mas também para mim tem sido uma descoberta em termos de eu estar fazendo mais contatos com mais pessoas, né? Porque eu tô fazendo muitas. Oi, Ricardo, tô fazendo muitas lives, criei um projeto super bacana que, nossa, muito gratificante de entrevistas, toda segunda-feira às 19 horas, que nós precisamos falar disso. Então, para mim, tem sido muito bom nesse aspecto, né? Tô atendendo meus clientes online, eu só pretendo voltar presencial quando sair a vacina. Enquanto não sair, eu não pretendo. O Ricardo é um amigo meu de adolescência, né, Ricardo? A gente tinha o quê? 17 anos? 16? Mais ou menos, né? Ricardo é um grande amigo de adolescência. Muito bacana. Toda vez que eu encontro com ele é muito bom. Deixa eu ver se já tá na hora da gente. Falta um minutinho para começar, tá? Lembro que vai ficar gravada essa live, então depois muitas pessoas vão assistir. Vai ficar gravada aqui. Eu faço duas coisas aqui no Instagram. É a meditação na terça-feira, né? Às 18h30. E essa live que era na terça, agora eu tô fazendo na quinta, às 19 horas. E na segunda, você tinha 18, mas eu acho que eu tinha 16 então, né? E agora na segunda eu faço a entrevista, que é Nós Precisamos Falar Disso, que é muito legal. Eu tenho entrevistado pessoas incríveis, incríveis.
Eu vou entrevistar no mês que vem, eu já estou com as entrevistas tomadas já estou entrando em novembro. Oi, Marcelo, oi, Eliane, para os nós precisamos falar disso, né? E eu vou entrevistar o mês que vem, não sei se vocês conhecem, um cara chamado Pedro Pimenta. A história dele é de superação, ele é um cara muito forte, muito determinado. Ele teve meningite e ele perdeu os 2 braços e as 2 pernas com 18 anos por causa da meningite. E ele foi uma luta muito grande, e ele conseguiu colocar braços, prótese, né, e pernas. E ele falou, nossa, ele vai contar a história aqui na entrevista, né? E hoje ele é totalmente independente, ele dirige carro normal, não é carro adaptado. Olha a história, ele é novo, ele tinha 18 anos quando aconteceu isso, foi em 2009. E ele hoje dá palestras, sabe, palestras no mundo inteiro. E eu vou entrevistar ele o mês que vem, ele aceitou, eu convidei, ele aceitou. Eu tenho entrevistado pessoas incríveis. E toda segunda-feira, às 19 horas, nossa, eu me divirto muito, gente. É um trabalho que eu gosto muito, né? Claro que às vezes é um assunto muito sério, e me divirto no sentido de estar gostando muito disso que eu tô fazendo, né? Bom, então vamos começar. Isso vai ficar gravado, tá? Eu falei que nessa segunda-feira... Oi, Paula, minha querida. A Paula também foi uma cliente minha de meditação, uma aluna minha. Ela fez a formação, hoje ela dá aula de meditação. Ela fez a formação comigo e dá aula da meditação Foco Pleno. E ela também é professora de yoga. Tricolor. Quem é a Tricolor 1900? Olá, Sandra, beijão. Quem é? Tricolor? Não sei, Antônio, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Então, essa segunda-feira a live foi com a Célia Rezende. A Célia Rezende é uma pessoa, assim, maravilhosa, tá? Eu já conheço a Célia há muitos anos, porque eu tenho livros publicados pela editora Record, e ela também. Então, oi, Maria Helena, querida. Então, nós fizemos uma entrevista agora segunda-feira, nosso bate-papo, né? Foi sobre espiritualidade. E ela é terapeuta, sou seu cliente, fiz o primeiro módulo do curso com você após uma cirurgia. Mas fala seu nome, que aqui tá escrito Tricolor. Fez um módulo da meditação, é isso? Então, aí na segunda-feira agora foi sobre espiritualidade. E foi muito incrível. A Célia é uma... oi, Daniel! A Célia é uma pessoa que tem uma experiência, né? Ela tem 5 livros publicados. Ela dá palestra no Brasil e no exterior. Ela tem os livros publicados aqui no exterior. Ela é uma pessoa que já trabalha com essa parte, com todo esse trabalho de conhecimento. Ela é especialista em regressão de memória. Então foi assim uma entrevista muito bacana. E a gente estava falando, e a gente começou, né, falando que as pessoas linkam espiritualidade à religião. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, porque na verdade espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião. Claro que a pessoa pode ser religiosa e ter uma grande espiritualidade, mas também tem muitas pessoas que são religiosas, entre parênteses, né? Que são no sentido de terem uma religião, de seguirem aquela religião, de ir ao culto ou de irem à missa e, no entanto, não são espiritualizados. Porque o que é a espiritualidade? É muito além, ela abrange, ela é ampla, né? E ela parte muito de dentro e ela tem a ver com valores. A espiritualidade tem a ver com valores, com a forma de você tratar o outro, né? Com a forma de você ver o outro, aceitar, com a forma de você tratar a si mesmo. Então a espiritualidade, ela é muito além da religião. Porque tem muitas pessoas que vão no culto, vão na igreja e são pessoas intratáveis. Tratam mal os subalternos, né? Tratam mal a própria família, são intolerantes, são agressivos. Então essas pessoas não têm espiritualidade.
E, e nós encontramos outras que podem não acreditar em nada em termos de Deus, ser ateu, e ter uma espiritualidade enorme. Eu conheço pessoas assim. Eu tenho amigos que não acreditam em Deus e são pessoas maravilhosas, de uma espiritualidade em termos de... Olha, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no todo. Então são pessoas preocupadas com o outro, com valores íntegros. Então essas pessoas têm uma espiritualidade muito grande. Então eu queria assim muito, né, que as pessoas deixassem, se percebessem isso. O que é espiritualidade? É claro, é você sentir que não é só o material, né? É além do material. É muito além do material. Mas é principal, e tem a ver com o seu comportamento, com os seus valores, com a forma de você ver e lidar consigo mesmo e com o outro. Né? É ter compaixão, é ter empatia, né? Isso é importantíssimo. A compaixão é totalmente diferente de pena. Então tem gente, eu tenho pena, você tem pena, tudo bem, ok. Mas a compaixão você consegue se colocar no lugar do outro. Não é que você vai vivenciar, mas você consegue se colocar. Você consegue estar ali junto com a pessoa, você consegue entender, sabe? Então isso aí é espiritualidade, isso aí é compaixão. E foi interessante porque uma das coisas que despertam demais, Ivonice, a compaixão é a meditação. Eu falo isso não só porque as pesquisas dizem, mas porque foi uma coisa que me surpreendeu demais. Eu comecei a praticar meditação, porque quando eu comecei a praticar meditação, eu sempre conto isso aqui, eu não fui esperando nada, tá? Eu sabia sim que eu ia ter uma melhor qualidade de vida, que eu ia lidar melhor com as situações, né? Que ia me ajudar muito, isso eu sabia. Que ia me ajudar no sono, que eu ia ficar menos ansiosa, menos estressada, isso eu sabia. Mas muitas outras coisas eu ganhei e eu não... Deixa eu só falar aqui que a Maria Helena é uma grande amiga também, já foi entrevistada e ela é uma psicóloga maravilhosa. Ela tem uma... Nós falamos sobre luto, mas não sobre luto de morte só, sobre todas as perdas, né, que envolvem um luto. Pode ser uma perda de um emprego, pode ser uma perda de um relacionamento. E ela colocou assim, a espiritualidade está em como agimos todos. É isso, Maria Helena? A Paula disse que aconteceu com ela essa história que eu estou contando aqui agora. Então, eu comecei a fazer, ela está dizendo isso, que muitas outras coisas foram acontecendo com a meditação que são presentes que a gente ganha. Exatamente isso, presentes que a gente ganha. Todos os dias agimos, é isso mesmo. Muito bom, Maria Helena. Então, a meditação, eu esperava isso, fui recebendo tudo isso, só que eu recebi muito mais. E uma das coisas que foi surpreendente para mim, da forma que veio tão forte, tão natural, foi a compaixão. Sabe? E como nossa, como isso é importante, como isso facilita, na verdade, o nosso entendimento com o outro, a nossa conversa com o outro, com nós mesmos, né? Então eu comecei a entender, sabe? Eu comecei a olhar todo mundo e ver que eu não olhava mais só a pessoa. Eu sempre passei a olhar que tem eu vou chamar de espírito, de alma, tá? Mas que tem ali, dentro daquele invólucro tem uma pessoa, né? Tem um ser ali, sabe? Um ser que tem as dificuldades dele, que tem as necessidades, sabe? E que a gente não pode ficar julgando por uma atitude, por um erro, por uma palavra maldita. Maldita no sentido, não é maldita no sentido de maldizer, né? Maldita no sentido mal empregada, né? Por quê? Porque tem uma pessoa ali dentro, tem um ser complexo, né? Porque nós somos muito complexos, mas somos seres, na maioria das vezes, maravilhosos. Então a gente não pode, na primeira derrapada da pessoa, né, a gente já eliminar, já cortar, já fazer como é que se fala? Me ajuda aí, Maria Helena. Já fazer uma tá me faltando a palavra aqui, já, não é diagnóstico, né?
A gente já faz uma ideia daquela pessoa, esqueci agora a palavra, se alguém tiver aí pode falar para mim, para me ajudar. Então, então a compaixão é uma coisa assim, Mônica, seja bem-vinda. Fred, meu amigo, que bom ter você aqui. Então, oi, Ivanice, julgamento, isso, Ivanice, é um julgamento, né? A Geusa também falou, né? A gente não pode ficar preconceito, julgamento tá ótimo, mas o que eu queria falar é isso, a gente fica preconceituando a pessoa, né? Isso é muito ruim, porque você, na verdade, você não conhece. E outra coisa que eu passei a ter também é quando eu olho, né, as pessoas que estão numa situação de rua, por exemplo, né, eu vejo muito esses garotos que vendem bala, sabe? Eu fico olhando, porque é um trabalho que eles fazem, né? É o que eles podem fazer. A maioria ali não tem estudo, não tem uma estrutura familiar, né? Análise. E aí, o que acontece? Eu, quando olho para eles, eu tenho uma compaixão por eles, e tenho mesmo, sabe? Uma compaixão, eu tenho um carinho por eles, né? Então, sempre que eu posso, eu compro alguma coisa. Oi, Célia, querida, falei de você agora há pouco, tá? Que tô falando de espiritualidade, tá? Tô falando da nossa live, falei de você. Então, quando eu vejo aí agora eu tô falando da meditação. Quando eu vejo esses garotos de rua vendendo balas, né? Eu fico muito tocada, sabe? Porque eles trabalham muito, né? Correm para lá, correm para cá no sinal, sabe? E eu fico olhando assim, sabe? E eu sempre, quando eu ajudo, quando eu dou, compro, mesmo que eu não precise, eu compro. E muitas vezes, quando é uma coisa que eu não quero mesmo, eu não só dou o dinheiro, não, porque eu acho que isso é um pouco humilhante, né? Então, é meu jeito, tá? Eu falo assim, olha, eu vou te dar isso aqui, eu não quero essa bala hoje, mas eu quero te dar isso aqui para você comprar mais balas, tá? Então, eu sempre faço questão de dizer isso, para você comprar mais balas. E sempre eu dou um sorriso, sabe? Se eu posso, eu sempre puxo uma conversa. Eu pergunto, e aí? Você estuda? Você não estuda? Como é que você tá? Entendeu? E é muito interessante, porque eles conversam. Quer dizer, eu procuro não atrapalhar o trabalho deles, né? Mas eu já recebi ali cada sorriso pra mim, sabe? Eu já me emocionei muito, sabe? Pelo olhar, pelo sorriso, pela gratidão, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu conquistei, assim, não vem de fora, você não conquista de fora. Na meditação, você não conquista nada, você desperta o que você já tem em você. Normalmente em tudo na vida, não é, Célia? A Maria Helena está aqui também me dando umas ajudas. São duas já foram entrevistadas por mim, são duas grandes amigas e duas maravilhosas profissionais terapeutas, né? E com uma espiritualidade muito grande, né? Então, Antônio, bem-vindo. Então, isso tudo tem a ver com espiritualidade, que é a empatia, a compaixão. Como é que a gente desperta tudo isso? Porque nós temos, mas esse mundo é tão frenético. Oi, Geisa, esse mundo é tão... deixa eu ver, a Maria Helena está falando assim, isso é muito importante, Sandra, é você reconhecer o outro como ser humano. Então, gente, pode ir falando, porque aí fica a live fica até mais interessante, né? Obrigada, Maria Helena, é exatamente isso. É reconhecer o outro como ser humano, que eu estava falando. Eu passei a ver, eu consigo sempre olhar além daquela aparência ali, sabe? Sempre. Porque eu sei que ali dentro tem uma pessoa complexa, né? Cheia dos problemas dela também, não importa. Cada um tem os seus, né? Isso independe de situação econômica e financeira, tá? Isso, faço a mesma coisa e sou conhecida no sinal, Maria Helena falou. Então, isso aí é muito importante. Então, isso tudo tem a ver com espiritualidade. É você reconhecer o outro como ser humano, é você ter empatia, né? Isso é muito importante. Então, só resumindo, só para finalizar essa coisa de espiritualidade, a Célia colocou assim, verdade, Sandra, informações muito importantes para humanizar as relações com todos que estão lutando para sobreviver. Porque não é fácil, não.
Sabe, os caras estão, os garotos estão ali, não são só eles, estou falando deles, tá? Mas não são só eles, gente. Esses homens que vendem coisas na praia, né? Sorvete, o que for, tem senhores ali, senhoras, sabe? Eu fico olhando, entendeu? No mínimo a gente tem que tratar bem, muito bem, sabe? No mínimo. Não pode destratar ninguém, na verdade não pode destratar ninguém. E se algum dia a gente destrata, porque nós também somos seres humanos, né? A gente também erra, a gente tem que reconhecer. E se não teve tempo de pedir desculpa para a pessoa, pede para quem você acreditar, pede para você mesmo, entendeu? E não repete, procura não repetir, sabe? Isso aí é todo dia, é sempre a gente buscando melhorar. Mas aí, como é que a gente desperta isso, né? Eu estava falando isso, todos nós temos isso. Oi, meu primo, Adival, todos nós temos isso dentro de nós mesmos. Só que a gente precisa fazer o quê? Para despertar esse estado de compaixão, de empatia, né? Que tem a ver com espiritualidade, de respeito pelo próximo, por você mesmo. Como é que a gente faz? Sempre através do autoconhecimento. Você não traz a compaixão de fora para você. Você já tem isso dentro de você, conforme eu estava falando. Você apenas desperta, porque a gente está vivendo num mundo muito frenético. É tudo muito rápido, tudo muito tecnológico, né? Agora então, eu às vezes eu fico, sabe, é um mergulho interno, isso mesmo, Geusa. Eu às vezes fico, meu Deus do céu, olha só, é Twitter, é Instagram, é Facebook, é WhatsApp, é LinkedIn, sabe? As pessoas, é o celular. Então, as pessoas fazem contato com você o tempo todo. São as notícias, né? Porque é tudo muito rápido. E a gente tem uma tendência a querer acompanhar o máximo que a gente puder. Até eu fiz um vídeo essa semana que tá dando um resultado até muito bacana sobre pausar, a importância da gente pausar, fazer pausas, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, dar um break. Porque nas pausas é que a gente encontra as respostas, nas pausas é que a nossa intuição ela desperta, a nossa criatividade aumenta, os insights vêm na pausa. Ó, a Geisa tá falando que despertou mais a solidariedade dela com a meditação, é isso mesmo. Então, as pausas são importantíssimas. E pausa, o que é, na verdade, você adorou o vídeo, né? Você pausar 5 minutinhos, 3 minutos, pausar. Como? Fecha os olhos, se foca na sua respiração. Oi, Adélia, querida, sogra do meu filho. Pessoa maravilhosa, né? Porque é mesmo. Então, as pausas são importantíssimas. O que são pausas? São pequenos minutos, na verdade, é como se fosse meditação. Até a Paula, que fez a formação comigo, ela falou, Sandra, eu também indico isso, porque não deixa de ser uma meditação. É claro que é uma meditação, mas nem precisa chamar meditação, tá? Porque tem muitas pessoas que entendem o que é meditação, tem pessoas que não querem, então não precisa pensar nisso. Pensa que é você se priorizando. Silvio, pensa que é você se priorizando, sabe? Porque nesse momento da pausa, quando você para, pode fechar os olhos e sentir sua respiração, pode olhar para uma paisagem, para uma árvore, sabe? Pode lembrar de alguma coisa muito boa, né? É como se fosse uma contemplação, a Paula falou. E é incrível porque são nesses minutos que você encontra todas as respostas e dá um break no ritmo frenético. E nós, seres humanos, nós precisamos desse break. É fundamental esse break. Porque nós não somos preparados ainda para suportar esse ritmo frenético. Tanto é que nunca se vendeu tanta tarja preta como atualmente. E aqui no Brasil, então, é uma loucura, porque além desse ritmo frenético, que é praticamente no mundo todo, né, que exige muito da gente, além desse, nós temos no Brasil. E o Brasil, além desse, é uma loucura, todos nós sabemos, né? Aqui é uma loucura, entendeu? A gente
vive o tempo todo numa corda bamba. E agora nós estamos vivendo uma quarentena, né, com esse número incrível de pessoas doentes e falecidas, né, são famílias. Eu sempre, quando falo das pessoas falecidas, falo assim, gente, olha, não pensa assim, 1000 mortos, não. 1000 famílias perderam mais ou uma pessoa na mesma família. Tá? Então eu acho que tem que pensar assim, porque aí quando a pessoa pensa em família, eu acho que a pessoa consegue se tocar mais, sabe? Entender o que isso realmente está acontecendo. Mas não vou falar sobre isso não. Vamos voltar a isso. Então o que acontece? Quando você faz que você busca essas pausas, você consegue ativar, nossa, muitas coisas dentro de você que você nem tem ideia que isso tem. Sérgio, bem-vindo, meu amigo, que você nem sabe que tem. Então você ativa a sua compaixão, a sua solidariedade, você tem um olhar melhor para você, você é o que eu falei, você fica mais criativo. Então, eu vou finalizar aqui sobre espiritualidade. Tá, eu tô fazendo assim porque toda hora tá entrando coisa do WhatsApp, tá vendo que eu tô falando, essa loucura? Então, é muito importante essas pausas. Eu vou finalizar aqui espiritualidade. Então, espiritualidade não tem a ver, só para finalizar, que foi a entrevista de segunda-feira maravilhosa com a Célia Rezende. Espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade é a forma de você tratar você mesmo e o mundo. Então tem a ver com valores, tem a ver com respeito, tem a ver com dignidade, tá? Isso tem a ver com espiritualidade, tá? Aí a Maria Helena, que é uma psicóloga amiga minha maravilhosa, botou: é você ter disponibilidade para o próximo. Mas disponibilidade é disponibilidade. Aliás, falando em disponibilidade, vou falar sobre uma outra coisa. Gente, quando vocês estiverem falando com alguém, esteja de fato disponível para aquela pessoa. Se você não pode, diz: olha, eu agora não posso falar com você, mas daqui a tanto tempo eu posso. Porque o que está acontecendo demais é a pessoa tá falando com você, mas não está falando com você. Tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá lendo o WhatsApp, tá lendo e-mail, porque você consegue ver tudo no celular, né? Então você tá vendo o WhatsApp, tá vendo e-mail, tá escrevendo alguma coisa e você não tá falando com aquela pessoa. Você não está com aquela pessoa. Então de vez em quando você fala, mas não, já perdeu. Porque quando você conversa com alguém, isso é muito importante saber. Você não é só o que a pessoa tá falando. Para ter uma conversa, seja pessoal ou por telefone, pelo celular, você tem que perceber a voz, né, Maria Helena? O tom de voz, sabe? Os entrecortes. Porque a pessoa não fala, não é só a fala. Então, quando você ouve, você processa muito mais do que só o que aquela pessoa está falando. Aí sim você vai poder interagir. A mesma coisa é quando você está pessoalmente com alguém. Se você está com aquela pessoa, olha para ela, mas olha mesmo, esteja com ela, sabe? Porque aí sim você vai ter uma conversa. Por quê? Porque você vai perceber os olhares, as expressões faciais, as expressões corporais, porque nunca a gente fala só com a boca, só com a voz. Nunca, né? Nunca. A Paula colocou assim: o autoconhecimento através da meditação faz com que a nossa espiritualidade venha à tona. Sim, é isso mesmo. Então, a gente fala, então é muito importante. E outra coisa, quando você está com alguém, seja pelo celular, ou seja falando pessoalmente, é uma pausa. Quando você consegue estar ali presente, não deixa de ser uma pausa que você está dando na sua vida. E a outra pessoa, na verdade, a outra pessoa que está do outro lado, ela percebe que você não está totalmente ali. Ela percebe. Mas muitas vezes a pessoa não, entendeu? Ou a pessoa vai tentar ser mais rápida e desligar, porque acha que você está ocupada e não quer atrapalhar, tá? Porque às vezes a pessoa também acha que você, caramba, ela está ocupada, mas está aqui me dando alguma atenção. E não é assim.
Às vezes você nem está ocupada, você não consegue mesmo, porque isso é pausar. Você não consegue mesmo é parar, né? Parar, fazer uma coisa só. Porque hoje a gente tem um ritmo tão frenético que não consegue fazer uma coisa só de cada vez. A gente não precisa fazer tudo de uma vez, né? Isso é um respeito por si mesmo. Então era isso que eu queria falar sobre espiritualidade, tá? Alguém tem mais alguma coisa, tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Quer falar mais alguma coisa? Que foi muito bacana, né? Vocês interagiram bastante, foi muito bacana. Porque eu vou falar agora sobre outra coisa. Eu fiz um outro vídeo a colocar, eu tenho até um artigo sobre isso, né, Maria Helena? Colocar o seu nome na agenda, é a pessoa se priorizar. As pessoas pensam que se priorizam porque elas falam assim, não, mas eu vou ao dentista, não, mas eu boto lá que eu tenho uma reunião, não, mas eu vou. Isso não é priorizar a si mesmo. Isso não é. Priorizar a si mesmo é quando você faz, dá um tempo pra você. Quando você faz alguma coisa, olha só, não é nem pra você, é por você. Sabe? Quando você começa a fazer alguma coisa por você. Aí você está colocando o seu nome na agenda. E é importantíssimo isso. Importantíssimo. Então agora, eu queria falar sobre uma outra coisa, né? Que eu falei que hoje eu ia falar sobre duas coisas, né? Sobre espiritualidade, que foi a live de segunda-feira, maravilhosa, tá gravada, tá? A live de segunda-feira chegou a Márcia, do Instituto Consciência. Ela vai ser uma entrevistada minha também. Nossa, ela é um espetáculo. Márcia, coloca aí, o que você faz mesmo? Ela é uma pessoa que tem uma formação totalmente acadêmica, científica. Ela trabalhou em pesquisas na Fiocruz e ela hoje, ela consegue, através de toda essa vivência dela, médica, científica, cientista, ela hoje consegue juntar as duas coisas e falar sobre a espiritualidade através como que você consegue comprovar, como que você consegue cientificamente, né, isso, falar o que está acontecendo na meditação, tá? Então é muito interessante. Ela vai ser entrevistada, acho que daqui a 2 meses, né? Acho que é daqui a 2 meses ela vai ser minha entrevistada, vai ser um espetáculo, vocês vão ser convidados. Então, reunir ciência e espiritualidade. Ela foi diretora na Fiocruz, não é isso? Na parte de pesquisa, uma pessoa incrível. Então, então agora eu vou falar sobre um outro tema que eu combinei de falar hoje, novembro. Eu vou falar sobre outro tema que eu combinei falar hoje, que também é de um vídeo que eu fiz essa semana, que é a incessante busca fora do que só se encontra dentro. Eu fiz um vídeo sobre esse tema. E aí, eu na verdade nem... Algumas coisas alguém falou para mim, Sandra, você pode falar mais sobre isso? Sim, vamos falar mais sobre isso. Quando eu fiz o vídeo, que eu coloquei o seguinte, que é muito claro às vezes, é muito fácil quando são aquelas pessoas que ficam pulando de galho em galho em vários aspectos da vida dela, em todos os aspectos, às vezes até apenas em um só, tá? 2. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, pessoas que ficam pulando de relacionamento, não conseguem se fixar com ninguém por muito tempo, tá? Então, é uma característica. Outra, pessoas que se mudam, às vezes as pessoas mudam mesmo de casa toda hora, sabe? Não conseguem ficar num lugar só. Ou a pessoa muda de emprego, às vezes a pessoa muda de profissão. Ou não é de emprego, de trabalho, muda de profissão. E outras continuam na mesma profissão, mas mudam toda hora de emprego. Outras são mais simples, elas não terminam nada que começam, estão sempre começando alguma coisa. Na verdade, isso é uma busca incessante. Muitas pessoas não percebem isso, né? Não percebem, tem sempre uma desculpa, porque não tem autoconhecimento. Então elas têm sempre uma desculpa para isso. Não, eu tô saindo daqui porque esse trabalho não estava bom. Esse lugar, essa empresa não é boa. E nunca nenhuma empresa é boa.
Ah, eu me mudo toda hora de casa porque o condomínio não era, o apartamento não era o que eu queria, a casa não era, não. Ou então a pessoa muda toda hora, cada hora tá numa, vou dar um exemplo bem simples, cada hora tá numa academia de ginástica diferente. Na verdade, essas pessoas não percebem, ou mudam de relacionamento. Tem pessoas que, eu conheci uma pessoa que falou pra mim que foi casado acho que 12 vezes. Eu falei, gente, não é possível, 12 vezes, 13 vezes. Então, o que que acontece? É muito claro isso, que a pessoa está buscando fora, a pessoa ela tem um vazio dentro, que ela não se dá conta, muitos não se dão conta, tá? Não percebem. Tem um vazio dentro, tem um buraco dentro. Né? A Maria Helena colocou, nunca termina o que começa. A pessoa tem um buraco dentro dela. E ela precisa preencher isso, ela não percebe. Então, nada é uma busca incessante. Então, essa busca ela coloca sempre fora, porque nunca ela está satisfeita. Nunca. Então, ela tem uma ansiedade, né? Um sentido de inadequação, né? Ela não consegue se adequar aos lugares, porque ela não está adequada dentro dela. É só isso. Só isso, mas isso é muito. Ela não está adequada dentro dela. Ela não está assentada dentro dela. Então ela não consegue se assentar nem parar em lugar nenhum ou em relacionamento nenhum. Eu conheço algumas pessoas assim. Há muitos anos atrás, quando eu digo muitos anos mesmo, eu começava as coisas e não ia, eu parava. Toda hora eu estava trocando de alguma atividade. Eu falei de academia de ginástica, eu era assim, eu ia para uma academia, aí não, daqui a pouco eu estava em outra academia, daqui a pouco eu estava em outra academia, daqui a pouco eu estava em outra academia. Então era uma coisa assim, sabe, que eu não fixava. Mas eu tinha uma noção de que eu comecei a perceber muito cedo que eu tinha uma ansiedade muito grande e que eu não era feliz, né? Depois eu já comecei a fazer terapia muito cedo, depois veio a meditação, né? Eu já lia livro de autoconhecimento muito, desde, sei lá, de 15 anos. Então, isso tudo vai, conforme você vai amadurecendo, você vai conseguindo assimilar mais as coisas, né? Entendendo mais. Até que eu comecei a entender que, caramba, esse lance de eu não conseguir ficar nos lugares, me manter em determinadas, ficar toda hora trocando, isso tem a ver com um buraco dentro. Enquanto eu não conseguir entender, buscar o que está me faltando dentro, eu não vou conseguir ficar fora. Eu vou ficar buscando fora o tempo todo o que eu só consigo preencher dentro. Então, é muito importante a pessoa entender isso. Esse vídeo que eu fiz essa semana, que também foi bem legal, eu recebi muitas mensagens por conta dele, e o nome do vídeo é esse, a incessante busca fora do que só se encontra dentro, o que a gente só encontra dentro. Então, se você está num momento assim, ou se você se percebe assim, que você não consegue, que você está sempre ou mudando de emprego, ou mudando de empresa, a saída está para dentro, a saída é dentro, não é para fora, ou mudando de empresa, ou mudando de relacionamento, ou enfim, que você percebe que você nunca se fica satisfeito realmente com a sua vida, porque na verdade isso é uma insatisfação. Você vai poder se mudar, trocar de trocentos relacionamentos, você vai trocar de trocentos empregos, de trocentas casas, e você nunca vai ficar satisfeito, você nunca vai se sentir bem. E aí entra uma outra coisa que ajuda muito, que eu também já falei sobre isso e que fiz um vídeo sobre isso, que é a importância de ter propósito. Deixa eu ver aqui o tempo. Propósito de vida é importantíssimo a gente ter. Um propósito de vida. Então a gente tem que perguntar, sabe? Sempre se perguntar qual é o meu propósito. Porque quando você tem um propósito, e propósito não é objetivo.
não é sinônimo de objetivo. O propósito ele é muito mais amplo. Porque, por exemplo, objetivo tem muito a ver com coisas materiais, tá? O propósito não. O propósito, apesar de ter o material, ele envolve o espiritual, que volta a falar, não tem a ver com religião, tá? Que é uma coisa muito mais ampla. Quando você tem um propósito muito claro na sua vida, fica mais fácil você começar a preencher esses buracos dentro de você. Por quê? Porque no momento que você tem um propósito, você começa a direcionar na sua vida sempre para ir ao encontro desse propósito. Então fica mais fácil, sabe? Você, por exemplo, o meu propósito é ser feliz. Vamos dizer que a pessoa coloque isso como um propósito de vida. Ser feliz. Então ela vai começar a ver como é que está a vida dela. Fica mais fácil ela ordenar a vida quando você tem um propósito. Fica mais fácil, porque você começa... Eu da outra vez falei o seguinte, o propósito é como se fosse um tronco de árvore, muito forte e muito bem enraizado. Esse é o propósito. Os galhos são os objetivos. Sabe? Os galhos são os objetivos. Mas o propósito, ele é o centro da sua vida. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, muito mesmo, eu devia ter o quê? Uns 19 anos, 17, sei lá, eu coloquei como propósito da minha vida ser feliz, porque eu não me sentia feliz, sabe? Eu era assim, muito ansiosa, pulando de tudo, não parava em nada, sabe? Eu tinha uma angústia, eu acordava angustiada, depois ia passando, eu resolvi isso com a meditação, tá? Mas eu acordava angustiada, eu tinha uma ansiedade crônica, e que eu resolvi com terapia e com a meditação, né? A Márcia, que é do Instituto Consciência, ela colocou que o propósito está relacionado aos principais desafios da sua vida. Então, o que acontece? Você tem um propósito de vida, escolha um. Não é escolha aleatoriamente não, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que, assim, o propósito tem que ter um mínimo de autoconhecimento para ter um propósito. Agora, você pode mudar o seu propósito, claro, porque você vai evoluir, você vai amadurecer, né? Então, aquele propósito pode ter servido num momento da sua vida, né? Depois você amadurece, você cresce, você alcança, e com a idade, com amadurecimento, não é só da idade, porque eu falei errado, tá? Porque amadurecimento não tem a ver com idade. Nós temos pessoas de 60 anos, 70, extremamente imaturos, né? Ou seja, eles não amadureceram, que isso é uma outra história também, e que é muito ruim, e que também dá esse sentido de inadequação, é aquela pessoa que ela não conseguiu que o emocional dela, que o psíquico dela acompanhasse a idade cronológica dela, não acompanha, tá? Geralmente são pessoas que tiveram, normalmente a pessoa teve algum trauma, alguma coisa de infância e parou ali em algum momento. E aí ela não consegue, ela pode até evoluir em alguns aspectos da vida dela, mas de repente os aspectos mais importantes, na verdade, qual é o aspecto mais importante da vida da pessoa? Não é o profissional. O aspecto mais importante da vida da pessoa é relacionamento com o outro, né? Isso aí é que é o mais importante. Primeiro, porque nós não somos seres de ficar sozinhos. E segundo, que é no relacionamento que realmente a gente se descobre, né? É o mais difícil realmente, né? É o mais difícil quando se relacionar. Relacionamento. Então, é muito importante a gente ter um propósito. Falta inteligência emocional. Exatamente. Se a gente não tiver... o que é inteligência emocional? É tudo através... Nós estamos falando de uma coisa só. Autoconhecimento. É impressionante. Oi, Tião, mas nós estamos falando aqui desde o princípio, quando eu comecei a falar de espiritualidade. Gente, quem chegou depois vai ficar gravado, tá? Desde o princípio, quando eu comecei a falar de espiritualidade, até agora, falei de espiritualidade,
né? Tô falando da incessante busca fora do que só se encontra dentro. Falei dos tópicos de espiritualidade, como compaixão, valor, né? Respeito a você mesmo e ao próximo. E agora eu tô falando disso, né? Desse buraco dentro que faz a pessoa ficar buscando o tempo todo fora, o que nunca vai ter resposta nem encontro. E tudo tem a ver, tudo com autoconhecimento. Acontece que muitas pessoas, infelizmente, muitas mesmo ainda, até se percebem que não estão bem, que não estão felizes, mas não entendem que tem como minimizar isso, que tem como solucionar isso. Só que isso exige realmente uma busca para dentro, tá? E exige que ela vá buscar ajuda. Tá bom, minha querida. Obrigada pela sua presença aqui, Maria Helena. Então, isso exige realmente que a pessoa busque ajuda. E é interessante, né? Aí essas pessoas têm sempre uma desculpa para não ajuda, né? Então é assim, não tenho dinheiro. Isso é uma desculpa, sabe, padrão. Tem algumas pessoas que não têm mesmo, mas mesmo se você, obrigada, Maria Helena, mesmo que você não tenha, hoje você encontra ajudas gratuitas ou com valores assim simbólicos. Tem muita gente ajudando, mas as pessoas não querem, não conseguem. Eu não gosto da palavra não querem, tá? Porque eu acho que cada pessoa tem seu tempo, né? As pessoas não conseguem, elas não estão preparadas para isso. Então elas ficam nessa vida ruim, podendo ter uma vida melhor. Mas o que acontece? Exige que você se dê, seja numa terapia, seja na meditação, seja num coaching, seja fazendo algumas coisas. Tem o Theta Healing, tem tanta coisa hoje que você pode fazer, até o yoga, né? A Paula tá aí, que você pode fazer e que pode te ajudar. Por quê? Porque você vai estar se priorizando. Naquele momento que você começa a se priorizar, muitas respostas vêm, mas as pessoas... Eu sei de pessoas que falam assim, por exemplo, vou contar para mim, tá? Vou contar comigo, né? Eu sou instrutora de meditação, sou personal, obrigada, Sérgio, sou personal e executive coach. Eu vejo pessoas muitas vezes que falam: "Ah, não posso pagar isso". Não que o meu valor seja caríssimo, não é. Então, eu tenho um valor, claro, né, do meu trabalho. São anos de estudo, eu tenho valor, mas não é. Mas o que as pessoas fazem? Ah, não, eu não posso. Mas a pessoa gasta num jantar, no almoço, 300, 400 reais. Entendeu? Então, nisso você vê, ou ela faz uma viagem. Você tem que, muitas vezes na sua vida, você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. Aí tem a ver o propósito. Uma vez, quando eu fiz o processo Fischer-Hoffmann, há muitos anos atrás, que foi um dos grandes... Eu tive 2 divisores de água na minha vida, 2 divisores. Foi o processo Fischer-Hoffmann e foi a meditação, né? Então, são meus grandes divisores. A meditação, o processo Fischer-Hoffmann foi naquele momento. A meditação é para a vida toda, mas ele me ajudou muito, foi um divisor de água. Eu vendi o meu carro na época. Tinha ganho o carro do meu pai, eu sempre fui uma pessoa... meu pai me deu um carro, meu pai era uma pessoa... Eu tinha uma classe média muito boa, então quando eu fiz 18 anos eu ganhei um carro. 0 quilômetro ganhei do meu pai. Eu vendi o carro, meu pai ficou louco. Mas eu falei, eu não tô feliz, era muito caro. Eu vendi o carro para fazer o processo Fischer-Hoffmann. Porque o que adiantava? Eu pensava, o que adianta eu ter o carro, ter isso, eu ter aquilo? Eu não tô feliz. Aí eu fui fazer. Então, eu acho assim, você tem que fazer escolhas na vida, sabe? Então, eu queria até encerrar isso aqui hoje, que realmente a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Escolhas. Então, serve para tudo. A gente tem que olhar, todo mundo... eu quero ser feliz, quero ser feliz. Da outra live da semana que vem eu vou falar sobre isso, sobre felicidade, sabe? Tem que colocar no papel, entendeu? O que você tem que fazer para ser feliz? O que está atrapalhando a sua felicidade? Isso sabe, tem que colocar no papel, porque você tem que fazer escolhas de tudo. Você tem que olhar relacionamento, sabe? Tudo, porque a vida, ela é muito curta.
E às vezes, e é muito comum, a gente se acomoda com muita facilidade. A gente fica numa zona de conforto, é interessante, né? Porque a palavra zona de conforto parece que é bom, né? Nossa, você tá numa zona de conforto. Não. Você pode ficar numa zona de conforto horrível, horrorosa, mas você não sai daquilo. Por que você não sai da zona de conforto? É o que chama, porque você está acostumado, você se acostumou com aquilo. E o outro assusta, né? Você não sabe como é que vai ser. Então você acaba ficando numa zona de conforto. Então, eu vou encerrar hoje, porque faltam só 9 minutos, né? Que aqui a gente só tem 1 hora. Então, quem chegou atrasado pode ouvir a live, vai ficar gravado. Então, o que eu queria dizer isso, é muito importante a gente ter um propósito de vida, muito importante mesmo. Mas para a gente escolher esse propósito, a gente tem que ter autoconhecimento, porque senão como que você vai escolher? Por isso que as pessoas fazem escolhas erradas, por isso que nós erramos nas escolhas. Porque se você não se conhece, não tem autoconhecimento, como é que você vai fazer uma escolha certa? Não tem como, né? Então é importante isso, esse olhar para dentro. Precisa de ajuda, busca ajuda, investe em você. Sabe, quando você está buscando ajuda, você não está investindo na pessoa ou no trabalho, não. Você está investindo em você, né? Então, eu queria encerrar hoje dizendo isso, sabe? Busca um propósito de vida, sabe? Reveja as suas escolhas, faça escolhas. A vida é de escolhas e pensa o seguinte: a vida ela é muito curta, né? E é inesperada as coisas. Olha o que a gente está passando agora. Quem esperava isso? Eu toda vez que eu saio na rua, eu saio pouco, tá? Eu realmente ainda tô meio em quarentena. Mas quando eu saio, que eu fico olhando as pessoas de máscara, eu fico olhando aquilo e falo, gente, isso é muito surreal. Mas olha só o que está acontecendo com a gente, né? Então, busca um propósito, porque seus objetivos todos vão ficar sempre para um encontro desse propósito e vai ser um grande facilitador na sua vida. Mas você tem que se autoconhecer para saber até qual propósito você quer, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Temos 7 minutinhos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, obrigada pela presença. Segunda-feira vai ter a entrevista de segunda-feira, vai ser um espetáculo, vai ser como gerenciar as emoções e decisões com a Nara Matos. Tá? Ela é especialista nisso, no gerenciamento de emoções e de decisões. Olha que espetáculo. Vai ser na segunda-feira, às 19 horas. Não é aqui pelo Instagram, tá? Ela é pelo meu YouTube e pelo meu Face. Depois, na terça-feira, eu dou a meditação, né? Aqui, que é maravilhoso. Eu faço esse trabalho que eu adoro, essa meditação que eu dou. E na quinta-feira vai ter de novo outra live que eu faço agora toda quinta-feira, às 19 horas. Eu vou falar sobre felicidade. Tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, é muito bom estar aqui, porque na verdade a gente vai falando, mas eu tô aprendendo muito, tá? Sempre. Então, eu agradeço. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos ainda 6 minutinhos. Paula, minha querida aluna de meditação que fez a formação comigo, uma pessoa de uma espiritualidade, pessoa muito bacana, Paula. Agradeço ao Silvio também, que foi meu cliente de coach. Volto a falar, a gente fez um trabalho de coach maravilhoso, eu e o Silvio, né, Silvio? Foi muito legal. Enfim, show de bola, muito bom. Obrigada, Marcelo. Marcelo também. Marcelo, além de virou um amigo, ele e a Cláudia, também fizeram trabalhos comigo. A Cláudia de meditação, Marcelo de coaching. Nada, Antônio. Prazer. Ó, daqui a pouco vai cair. Se cair, mas eu não vou deixar cair não, gente, porque eu tenho que encerrar para poder gravar. Se cair, eu não gravo. Então, vou me despedir. Beijo para vocês e até a próxima.